Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu confesso que eu tô muito nervosa. Pra quem não me conhece, meu nome é Joyce. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Nossa, olha, eu tô suando de verdade, porque... Ai, não sei, eu gosto muito de falar, mas na hora que eu ligo a câmera, sei lá o que acontece, mas enfim. Como vocês viram aí no título do vídeo, sim, eu estou gravidinha, eu vou contar um pouquinho pra vocês. Eu resolvi fazer esse vídeo e os próximos também para registrar todo esse momento, não só para eu guardar, né, pros próximos anos, para conseguir ver nos próximos anos, mas também para os meus amigos e familiares que estão longe conseguir acompanhar tudo de pertinho junto comigo. E eu tô muito feliz, muito animada de estar aqui, mas enfim, só para vocês entenderem, eu parei de tomar o anticoncepcional em novembro... Não, minto. Eu comecei a pensar em parar de tomar o anticoncepcional em novembro de 2018. É porque a gente tá em 2020? Eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo, mas enfim. E aí eu comecei a conversar com meu pai e com meu esposo também sobre, né? Porque eu sabia que a probabilidade seria de 0 a 100% de acabar engravidando. Não era este os planos, nossa, parou de tomar porque você quer engravidar. E sim porque o anticoncepcional estava me fazendo muito mal na época. E eu queria conhecer o meu corpo, já que eu comecei a tomar o anticoncepcional quando eu tinha lá meus 13, 14 anos. Então, assim, era algo que eu queria conhecer o meu corpo mesmo, sabe? E aí, quando foi em janeiro de 2019, no dia 5, acabou minha cartelinha e pronto, parei. E aí... quando foi em fevereiro eu fui no primeiro médico e assim, saí de lá com 1001 patadas, sabe? Porque eu nem fui pra falar pra ele sobre gravidez, mas ele já deu um chá de cadeira em mim e no Thiago e assim, saí de lá arrasada. Mas enfim, desde então eu comecei a tomar o ácido fólico, porque a probabilidade poderia acontecer, né, e por muitos anos ter tomado o anticoncepcional era bom que o meu corpo já começasse a se preparar e ir tirando os vestígios do anticoncepcional, para não dar uma formação no bebê. E aí comecei a tomar e desde então, desde o dia que eu parei o anticoncepcional, eu comecei a marcar os meus ciclos no aplicativo do celular e assim, sempre veio certinho, era naquela data, nunca atrasou, tipo, nunca mesmo. Quando foi lá em meados de agosto, setembro, eu fui em um outro médico que viu que eu tava com déficit de vitamina D no corpo e aí eu comecei a tomar vitamina D em uma quantidade alta para que o meu organismo, né, começasse a ter vitamina D no corpo, porque é muito importante. E assim, desde então a gente nunca se preveniu e deixou nas mãos de Deus, sabe? Eu confesso que no início eu fiz 2 testes de gravidez e eu me decepcionei comigo mesma, sabe? E por diversas vezes eu me questionei o porquê que eu não estava... Por que não estava acontecendo comigo de engravidar? Mesmo que esse não tinha sido o propósito de eu ter parado o anticoncepcional, sabe? Mas enfim, o tempo passou, eu tomei o ácido fólico durante um bom tempo, e aí teve um momento que eu falei, não quero mais tomar isso, sabe? Tá bom já, eu acho que já deu, né? E aí eu acredito que realmente tudo acontece no tempo de Deus, porque a gente morava antes num apartamento, depois foi pra uma casa, não deu certo numa casa, a gente veio pra esta casa aqui. Nesse meio tempo a nossa vida mudou, sabe? Antes a gente trabalhava com uma coisa, era meio incerto, aí de repente veio a pandemia, a gente conseguiu se reinventar e aí as coisas parece que foi se encaixando e assim,
em agosto, eu e o Thiago faz aniversário. Poucas pessoas sabem disso, mas eu vou contar aqui pra vocês. Em agosto, 5 de agosto é o meu aniversário e 6 de agosto é o aniversário do Thiago. E aí eu peguei, no dia 5 foi o meu aniversário e no dia 6, quando foi no aniversário dele, teve uma festinha, um jantar, né, pra gente lá na casa da mãe dele. E na hora do parabéns, todo mundo lá cantando parabéns e tal. Chegou naquela hora de faça o seu pedido. E aí o Thiago lá pedindo por dinheiro. Eu juro que eu fechei os olhos assim e eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me dê a dádiva de ser mãe este ano ainda, sabe? Porque começou a brotar em mim, depois que eu parei de tomar anticoncepcional, de que eu queria ser mãe. Eu já queria antes, mas começou a aflorar muito mais, sabe? Por isso que diversas vezes eu me questionei, mas hoje eu consigo entender que tudo realmente acontece no tempo de Deus. E a gente, é muito engraçado porque eu por diversas vezes imaginei muitas coisas de como poderia ser que eu ia contar pro Thiago, pra família, pros amigos e etc. Mas não foi nada do que eu imaginei. Lembra que eu falei que eu fui num médico um ano atrás e ele pegou e me passou a vitamina D? Então, nesta consulta ele me deu uma guia de um beta e ele falou, quando você achar que deve fazer, que tá com suspeita, você faz. E aí ele deixou sem data, sem nada. E aí quando foi em agosto desse ano, no dia 8, eu comecei a ir com outro médico aqui na cidade que eu tô hoje, só pra fazer um check-up geral mesmo, porque já fazia um ano que eu não tinha ido e tal. E aí ele pegou e me passou uns exames de sangue pra saber o porquê, né, de tudo, se meu corpo tava bem e tal. E quando eu fui fazer o exame, no dia 1 de setembro, eu levei a guia do beta. E eu falei, olha, já que eu tô fazendo um monte de exame de sangue, será que poderia fazer este aqui também? E entreguei. E aí a moça falou, tudo bem. E aí eu fiz o exame de sangue. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu olhei o aplicativo do meu celular, porque até então, gente, vinha tão certinho que, ok, eu achava que ainda tava pra vir, sei lá. Quando eu olhei no aplicativo, já tava atrasado há 7 dias. Cara, eu fiquei muito em choque. E aí eu peguei e falei, meu Deus, será? E aí eu aqui sentada no sofá, a moça tinha falado pra mim que ia ficar pronto o exame só lá por umas 4 horas da tarde. Mas aí eu peguei e falei, não, eu vou olhar agora. Era 1 e pouco, quase 2 horas. Na hora do almoço do meu pai, liguei pra ele e falei, pai, fiz um exame, nem o Thiago sabia, gente, nem o Thiago sabia. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, fiz um exame de sangue, tá nas mãos de Deus. Aí ele, tá, filha, tá nas mãos de Deus, não cria expectativas. E aí eu peguei, na hora que eu abri o exame, gente, é um monte de letrinha, um monte de coisa, mas na hora que eu li positivo, eu comecei a chorar desesperadamente. Aí o Thiago veio correndo, achando que quem morreu, o que aconteceu, que não sei o que. E aí eu não conseguia falar com ele ficando nervoso. Aí eu falei pra ele, você vai ser pai. Aí ele começou a dar risada, tipo, meu Deus, e por que você tá chorando como se alguém tivesse morrido, sabe? Aí me abraçou, tal, ficou surpreso, né, porque eu não tinha contado que eu tinha feito o exame. E aí ele pegou, mandou uma mensagem pra mãe dele falando, a Joyce tá grávida, pense. A coitada quase morreu do coração, né, porque achou que tava zoando, enfim. Foi a notícia, sabe? E aí eu liguei pro meu pai, na hora que ele tava lá no serviço mesmo, porque eu não ia conseguir segurar por muito tempo. Falei, pai, deu positivo. E aí ele chorou, foi lindo, lindo, lindo. Aí depois o Thiago me abraçou, porque eu tava muito nervosa. Falei pra algumas amigas minhas, o médico já tinha falado 1 ano atrás de que quando eu soubesse, era pra segurar durante 3 meses, né, ficar quietinho e tal. Mas quem disse que eu consegui, gente? Não consegui sair contando pras amigas. Só nas redes sociais que eu
eu me segurei, claro, mas enfim, foi isso, sabe? E aí eu já estou gravidinha de 10 semanas. No próximo ultrassom eu quero... Ai, eu não sei se tá saindo esse barulho, mas se tiver saindo, vocês me perdoam, tá? E aí eu não sei, ou melhor, ai, eu até perdi os fins da meada, mas enfim, eu quero muito gravar tudo pra vocês, os próximos ultrassons, né? Eu já fiz alguns e aí depois no próximo vídeo eu mostro pra vocês a evolução deles, porque é surreal. Antes era um pontinho que de repente já virou um feto. É muito louco isso, mas eu tô muito feliz, tô muito realizada, tô muito grata a Deus por essa dádiva, sabe? E é isso, gente, eu queria compartilhar com vocês. Talvez não tenha sido um vídeo nossa, mas enfim, compartilhei com vocês. Espero muito que vocês gostem. Eu ainda tenho muitos vídeos pela frente que eu quero contar como que foi, sabe, esse meu primeiro trimestre, porque eu tive sangramento. Eu quero contar pra vocês. Não foi nada demais assim, mas quero relatar com vocês. Quero mostrar porque eu já tenho algumas coisas de enxoval. Eu quero compartilhar tudo com vocês, então eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que é onde eu fico a maior parte do tempo. Se inscrever aqui embaixo para não perder nada. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!